Olá, estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, estamos tratando aqui de um assunto muito importante, que é sobre a endometriose. Conheça esse inimigo aí das mulheres, esse inimigo oculto. E ninguém melhor do que a doutora Regiane Helena, que é ginecologista e especialista em endocrinologia ginecológica, para falar desse assunto hoje aqui, nossa companheira de programa, né, aqui do Missão Saúde na TV. E nós já discutimos aí bastante no primeiro bloco e vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. É isso, doutor Marcos? É verdade, o assunto está cada vez mais interessante, o questionamento, as explicações estão muito boas. Agora, uma outra situação que é também comum a gente enfrentar, doutor, é o interesse em saber de onde vem, o que causa, o que motiva, qual a origem da endometriose, porque nós já observamos que é uma patologia que tem uma certa complexidade, né? Então, assim, também imagino que os telespectadores queiram saber, já que é tão complicado dar esse diagnóstico, e por onde começa essa patologia, o que causa, qual a origem dessa doença? Muito bem. Ainda tem muita coisa a se descobrir, porém as pesquisas já mostraram várias pistas, né? Que tem tanto influências genéticas, ou seja, se tiver a mãe, o irmão, o parente de primeiro grau que tenha um quadro de endometriose, é muito frequente que essa pessoa também venha a ter, né? Esse parente de primeiro grau, filha ou irmã, enfim. E se por acaso, e além do fator genético, já foram identificados vários polimorfismos genéticos, ou seja, vários traçados genéticos que favorecem a endometriose, tem também várias teorias, né? E uma delas mais aceita é a da menstruação retrógrada. Tá? Eu acho que aí tem uma foto que, assim, na menstruação retrógrada, em vez do sangue menstrual ir normalmente através da vagina, ele acaba fazendo o caminho inverso, ou seja, ele acaba subindo pelas trompas e das trompas atingindo o ovário, caindo na cavidade peritoneal, né, e atingindo os órgãos adjacentes. E isso daí, aliado a fatores tipo a carga genética, ao estresse, que já está comprovado que as mulheres é até uma doença considerada da era moderna, onde a mulher tem uma carga dobrada de estresse, tá? E também a questão da alimentação associada. Então, existem vários fatores que estão associados, que juntos eles têm uma certa causa para essa endometriose, tá? Aí envolve a parte genética, a parte do estresse, alimentação e o excesso de estrogênio envolvido, né, nessa mulher, ou seja, o excesso de estrogênio que essa mulher moderna está sofrendo por retardar a gravidez, por, como é que se diz, por menstruar cada vez mais cedo, né, tudo influenciado por fatores ambientais. E uma das causas que está sendo apontada também é o contato com muito agentes tóxicos, né, que a mulher moderna está sofrendo, quer seja poluentes, né, do ar, até contaminantes agrotóxicos mesmo de alimentos. Então, tem uma gama de coisas que estão cada vez mais linkadas aí nessa causa da endometriose. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberta pela frente. Ótimo, certo. Eu não sei se o que é, mas hoje eu estou muito feliz aqui no programa, sabia? Apesar do assunto assim, ser um assunto muito sério, que nós estamos tratando com muita seriedade, eu não sei se é meu companheiro que está aqui que me deixou mais assim feliz, ocitocina, sabe? Mas você sabe o que é? Será que é isso? Ou é porque eu estava sentindo falta de queimar alguém? Entendeu? De ficar assim falando de alguém, eu acho que é isso, porque... Eu acho que é ocitocina. O casamento muito, assim, prolongado e tal, é uma liberação de ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do amor. Na verdade, é porque eu sou o sparring dela, aquele do boxeador, só vai ficar apanhando aqui no programa, mas tudo bem. Eu tô amando. Eu ia perguntar aqui, assim, se a senhora começou falando a respeito de alimentação, se os fatores comportamentais influenciam, na verdade. Ou assim, um ponto, aquelas superatletas que podem desenvolver essa doença, ou se pelo contrário, se as sedentárias, aquelas pessoas que têm pouco hábito de atividade e não atentam para as consequências do sedentarismo.
Compreendo essa pergunta e é muito importante. Como a endometriose ela tem a influência hormonal, né? Ou seja, esses focos dependem do estrogênio para se multiplicar. Então, o fator que faz ela se encontrar espaços são justamente o sedentarismo, a obesidade, né? O sobrepeso em si, que são fatores que vão alimentar esses focos. Tá? Já a atleta, por sua vez, como o próprio exercício ele já tem um potencial anti-inflamatório, já melhora só por esse fator. E, além do mais, ele tem o potencial de inibir o estrogênio circulante, né? Devido muita serotonina liberada no exercício físico, você consegue uma inibição do estrogênio produzido pelo ovário, tá? E tem um outro fator também que favorece, por exemplo, que o exercício físico é protetor, é que ele diminui o tecido de gordura corporal. A gente sabe que o tecido de gordura corporal, ele produz estrogênio, né? Através da ação de uma enzima chamada aromatase. Então, a atleta, quanto mais magra, mais tranquilo, quanto menos massa gorda, né, tiver, menor é o impacto de estrogênio e menor é a chance de endometriose. E tem casos que você consegue melhorar, muitas vezes, a mulher, só pedindo para ela intensificar o exercício, né, quando é casos leves, lógico, bem no comecinho, você, olha, faz exercício, faz isso, faz aquilo, alimenta, tem uma alimentação completa, rica em antioxidantes, que são também anti-inflamatórios, você já melhora. E ela diz, realmente, eu melhoro. Olha, quando eu paro, a dor vem com tudo, mas quando eu volto para a academia, quando eu volto para o ciclismo, ela melhora. Então, isso você vê na prática, essa ação. Muito bom. Doutora, e aí a pergunta que não quer calar, né? Vamos dizer assim, que todo mundo fica meio tenso quando a gente começa aqui a falar de alguma doença, né? A endometriose, ela tem cura? Muito, muito importante essa pergunta, tá? Ainda não se pode falar numa cura da endometriose, mas ela tem controle, tá? Como tem origem genética multifatorial, então as pessoas que já têm uma predisposição, elas não podem assim, eu operei uma vez, agora eu nunca mais vou ter. E relaxar nos cuidados comportamentais. Não pode agir dessa maneira, porque é muito comum, às vezes, a pessoa, se teve um endometrioma no ovário, que foi um foco no ovário, às vezes perdeu aquele ovário. Aí ela descuida, pode perder o outro, perder o útero mesmo, tá? Por quê? Porque não tem uma cura em si, mas a gente consegue frear essas lesões com medicamentos, com exercício, com uma alimentação adequada e principalmente com gerenciamento do estresse, né? Que o estresse eu digo que hoje em dia ninguém consegue se livrar dele, a gente consegue gerenciar, colocando uma atividade mais relaxante, colocando uma atividade física, colocando tipo exercícios como yoga ou pilates ou qualquer outra coisa que te resgate ali um pouco desse estresse. Isso que se chama gerenciamento de estresse. Então, depende de tudo isso para ter um controle da doença. No momento que a mulher tira o pé desses controles, ou seja, relaxa total, eu vou comer só besteira, fast food, enfim, aumento do peso, sedentarismo, as lesões voltam, tá? Então, esse é o cuidado que tem que ter. Por isso, a gente não pode falar em cura, e sim em controle. Agora, falou em aumento de peso, a relação entre a endometriose e o engordar, qual é essa relação? Se o fato de a mulher engordar, a senhora até comentou, ganhar peso, na verdade, ela complica, piora o quadro de endometriose. Mas a endometriose, ao passo que a endometriose piora o sobrepeso das pacientes, ela tem algum mecanismo, retenção de líquido, aumento do tecido adiposo, ela promove um aumento de peso, a endometriose? O que é comum a endometriose promover, como a mulher geralmente sente a sensação de inchaço, né, de retenção, e o intestino não funciona bem, ela refere que ela está mais pesada, mas ela se refere isso aí. Não que a endometriose em si vai gerar o peso sozinha, mas ela dá essa sensação e retém mais líquido, e ela pode dar justamente essa ideia de que está aumentando o peso, tá? Mas a gente sempre costuma pensar que é o inverso. Geralmente o peso ele pode ser um gatilho para desencadear ou alimentar os possíveis focos. Porque o peso, ele por si só, ele é inflamatório, o excesso, né? O sobrepeso já é inflamatório. E ele por si só também já aumenta o estrogênio, que é o alimento dos focos da endometriose.
E a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória e que depende de estrogênio. Então, tudo aquilo que vai me favorecer, ela vai progredir. Por isso que o peso a gente tem que sempre pedir para as mulheres deixarem ali o seu IMC, que é o índice de massa corpórea, dentro do ideal, para ter um sucesso melhor no tratamento. Eu acredito assim que o mais difícil desse tratamento, já que a gente está discutindo aqui, seja justamente esse, o controle do peso, né, doutora? Exatamente, porque esse controle do peso, ele envolve uma medida, tá? Uhum. Mas quando a mulher está bem consciente, ela consegue entender que ela tem esse poder, ela consegue ir na gênese disso aí, ela consegue força. Eu digo, não, então agora eu já sei que essa minha dor não é porque eu sou azarada, não, é porque eu tenho que prestar atenção mais nisso. E aí precisa aí de uma equipe multidisciplinar, porque às vezes a pessoa não está conseguindo sozinha porque não tem forças, porque está com alguma depressão, está com alguma ansiedade que leva a ter esse ganho de peso, ou está com alguma insônia que também leva a esse ganho de peso, ou um estresse que eleva o cortisol lá em cima, e aí também aumenta o peso, gera estresse, gera baixa da imunidade, né? Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, e aí entra o ginecologista para ajudar nesse diagnóstico, aí entra um educador físico e nutrição, tá? E, às vezes, psicoterapia também, porque é uma mulher que precisa desse cuidado, tá? Psicológico. Muito bom. E, doutora, a endometriose, ela pode virar um câncer? Ela vira um câncer? De uma maneira direta, ela não vira o câncer. O que acontece é que as situações que alimentam a endometriose, os mesmos fatores de risco para a endometriose, são também os mesmos fatores de risco para alguns cânceres, né? Que é o excesso de estresse, a alimentação inadequada, o sedentarismo, a obesidade. Então, às vezes, ele pode ter concomitantemente um câncer ali, tá bom? Mas não que ela diretamente vá virar um câncer. Não, você pode ter até as duas coisas no decorrer do tempo, porque os fatores, os fatores tóxicos, né? O estilo de vida também vai favorecer esse câncer, mas não que seja a própria endometriose. Entendeu? É o ambiente que a mulher moderna está inserida, que ele é cancerígeno, né? A alimentação, o sedentarismo, o estresse, aquela correria, tá? Isso sim é cancerígeno, mas não a endometriose em si. Então, às vezes, na verdade, ele somatiza, né? Algo que... Sim, acaba se somando ali. Então, a pessoa tem uma endometriose, ela pode, lá na frente, ter um câncer pela situação, pela idade, pelo ambiente cancerígeno que as mulheres estão vivendo hoje. Mas não diretamente, eu tenho endometriose, automaticamente eu vou ter um câncer. Não, é o ambiente que vai favorecer isso daí. Por isso que tem que mudar todo o estilo de vida. Verdade. Gente, está vendo como passa rápido, doutora? Já estamos aqui encerrando o segundo bloco, né? Passou muito rápido e já a gente volta aí com o último bloco e com mais informações para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí. Não saiam daí e esperem que já a gente volta. Missão Saúde na TV.